Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre as lutas. Hoje tratando das lutas indígenas e africanas. Vem comigo. Então, estamos aqui falando sobre as lutas e suas relações, e o nosso objetivo principal desse vídeo é conhecer um pouquinho as lutas de matriz africana e também as lutas indígenas, como que elas desenvolvem, né? Vamos fazer um resumão sobre elas. E reconhecer também as relações que existem entre esses dois formatos de luta. E aí, você conhece alguma luta de matriz africana? Com certeza todo mundo lembrou da capoeira, né? A capoeira é uma luta de matriz africana, sim, mas que foi desenvolvida principalmente no Brasil. Mas existem outras que a gente vai ver aí mais para frente, tá? E de matriz indígena, lutas aqui dos indígenas brasileiros, você conhece alguma coisa? Sabe a respeito delas? Vamos aprender um pouquinho então? Então olha só, vamos começar falando das lutas indígenas. As lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e também um estilo de vida. Um importante exemplo dessas lutas é o Uka-Uka, uma das lutas mais tradicionais dos povos do Alto Xingu, né, na Amazônia aqui brasileira. Essas lutas indígenas, elas não são somente esporte ou atividade física, né, como são as outras lutas que nós conhecemos. Na verdade, as lutas indígenas, elas para os lutadores, elas se tornam um estilo de vida para eles, né? Porque determinam até a posição deles na sociedade tribal ali, na tribo, tá? E elas têm uma importância cultural e histórica para aquele povo muito grande, tá? Por isso é que elas são mantidas, eles continuam praticando essa forma de luta, porque também é uma forma, né, um modo de manter, de perpetuar a sua cultura indígena, tá? Um dos aspectos da cultura indígena, ok? Já as lutas africanas são bastante diversas e se originaram de vários países desse continente. A gente talvez nem fosse assim tão correto a gente falar de vários países, mas de várias etnias, né? Porque as lutas africanas, elas também têm uma característica tribal, né? Ou do povo que ela representa, certo? Então são várias lutas, inúmeras lutas, cada povo desenvolveu uma certa luta com a sua característica, tá bom? Os principais exemplos são o Lambe e o Dambê, que a gente vai conhecer um pouquinho, bom? As lutas indígenas e africanas se assemelham em especial pela filosofia de vida e se diferenciam pela origem e pelos movimentos. Então, tanto as lutas africanas quanto as indígenas, elas têm assim um cunho cultural, histórico, representando ali a sociedade, né, daquele povo, a organização social daquela tribo muito grande, tá? Então elas têm essa característica igual, tanto nas africanas quanto nas indígenas. Mas o formato de luta, os movimentos que vão surgir nas lutas é que diferenciam elas. Mas a gente pode dizer que a origem é muito parecida uma com a outra, ok? Atividade 1, então. Vamos dar uma paradinha e fazer vocês pensarem antes da gente andar, tá bom? Descreva como é praticado as lutas. Uka-Uka, uma luta indígena, e o Dambê, uma luta de matriz africana. Bom, você pode, se você conhece as duas lutas, escreve o que você conhece delas. Se você não conhece, você pode dar uma pesquisadinha aí e fazer as suas anotações, tá bom? Um tempinho, então, para vocês buscarem aí a sua pesquisa, fazerem os seus apontamentos e a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essas lutas, tá? E daí você vai aí completando as suas anotações, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do Uca-Uca, né? Uma das principais representantes das lutas indígenas no nosso país. Então olha só, o Uca-Uca. Uma das artes marciais autenticamente brasileira de maior tradição é o Uca-Uca. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. A luta é praticada com os atletas de joelho e o principal objetivo dessa luta é retirar o adversário do chão, erguê-lo, né? Tirá-lo do chão e lançá-lo novamente na terra, tá? É assim que se vence no Uca-Uca, tá bom? O Uca-Uca é tão importante que ele é o final de um grande ritual entre esses povos indígenas e o torneio de Uca-Uca é o grande final desse ritual, tá? Os lutadores de Uca-Uca dentro da tribo, os campeões de Uca-Uca, eles têm um prestígio muito grande entre os outros índios, tá? Por isso que se diz que, né, isso é um estilo de vida, né? Ele passa a viver em função do desempenho dele no torneio de Uca-Uca, tá? O Uca-Uca, inclusive, faz parte de um evento chamado Jogos Indígenas, tá? Então, existem várias atividades, né? Várias atividades esportivas dentro desses Jogos Indígenas e uma delas, né, a luta é o Uca-Uca, tá bom? Outra luta indígena é o Idijaçu. É um estilo de luta livre tradicional brasileira praticada pelos índios Carajás no Tocantins. Tem por objetivo derrubar o adversário no solo. A luta começa com os atletas em pé, se agarrando pela cintura. O atleta que consegue derrubar o outro no chão, abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave, tá? Outra luta característica, né, dos povos indígenas, e uma coisa interessante das duas lutas, elas não são lutas para combate corporal, elas não são lutas que visavam, vamos dizer assim, defender a tribo, né, ou defender ali a sua aldeia de algum invasor. Não, as duas lutas, elas estão ligadas a rituais, tá bom? Rituais religiosos, rituais de homenagem aos mortos, por exemplo, aos descendentes, tá? Então elas são lutas ritualísticas, tá bom? E não lutas de defesa pessoal, por exemplo, tá bom? Continuando, vamos agora para as lutas africanas. Então primeiro a gente vai falar do Dambe. Na Nigéria, o povo Hausa desenvolveu um tipo de pugilato no qual os praticantes tentam neutralizar o adversário com um punho, defendendo-se com o outro. Sendo um costume tradicional, é frequente a organização de torneios com a participação de comunidades ou aldeias inteiras lutando entre si. Dá uma olhadinha na imagem do lado lá, ó. Dá uma olhadinha na nossa imagem. Veja que o lutador ali, ó, que está de calção vermelho, ele tem um punho totalmente enfaixado e a outra mão está livre, né? Então, como que vai se desenvolver a luta? A mão que está livre, que está sem as faixas, é a mão que ele vai se utilizar de defesa. Com essa mão, ele vai tentar desviar os golpes do adversário. E a mão que está enfaixada é a mão que ele vai tentar golpear o adversário. Vê que interessante, né? Uma mão, um braço é só para golpear e o outro é só para defender. Então, nessa luta, a gente não tem golpes de pés ou com outras partes do corpo, tá? A única parte que vai golpear é aquela mão ali, tá? Só normalmente é a mão direita, tá? Isso tem uma questão cultural aí entre muitos povos africanos, tá? A destinação do que é a mão direita e do que a mão direita faz e do que a mão esquerda faz, tá? Então, a mão utilizada para golpear deve ser a direita, tá bom? Então, todo mundo golpeia com a direita e defende com a esquerda, ok? Então, esse é o Dambe, conhecida como boxe nigeriano com apenas uma mão. A luta é dividida em 3 rounds.
não há luvas para se proteger dos contatos, apenas um braço, que é chamado de lança, é envolvido por uma corda. A mão livre é chamada de escudo, usada para bloquear e derrubar o adversário. Bem simples, né? Bem tranquilo, dá até para a gente tentar imitar, fazer algo parecido aí nas nossas atividades de educação física. Agora a gente tem o lamb, ou lamb. A luta senegalesa é um esporte tradicional muito popular no Senegal e na Gâmbia, tá? Nessa luta, o objetivo maior é de tentar derrubar o adversário, né? Então ela é uma luta de agarramento, uma luta de curta distância, onde eu vou tentar agarrar o adversário e jogá-lo ao chão, derrubá-lo ao chão, né? Parecida com algumas das lutas indígenas aqui brasileiras, tá bom? Daí a gente tem o tarracá. O tarracá, a gente agora voltou aqui, vamos falar de mais uma luta brasileira. O que é o tarracá? É um estilo brasileiro de luta tradicional agarrada, que consiste na tentativa de derrubar o adversário com as costas no chão, praticado nas regiões centro-norte do interior do estado do Maranhão. Uma mistura de tradições indígenas, europeias e africanas é muito popular na região. Por que eu trouxe o tarracá aqui? Porque olha só, se eu vou voltar um slide aqui, ó. O lamb, lá a luta senegalesa, tem o mesmo objetivo, agarrar o adversário, jogar ele no chão de costas. E aqui o tarracá também tem o mesmo objetivo. Então acredita-se que o tarracá praticado aqui no Brasil tem alguma origem, né? Teve alguma influência da luta africana do lamb, tá bom? Então aqui no Brasil, o tarracá é muito praticado no estado do Maranhão, né? Principalmente numa quadra de areia. Ele atualmente não é praticado só por indígenas, né? Ou por descendentes africanos. Não, é praticado pelo povo em geral, né? Então é uma atividade que não ficou ligada a uma determinada cultura, né? Ou a matriz africana ou a matriz indígena. Não, ela é uma atividade popular no Maranhão, né? Principalmente nessas áreas mais de areia ali, né? De região mais de areia, que o pessoal luta na areia mesmo, tá? O campo de luta é na areia, certo? E a ideia é agarrar o adversário e jogar ele de costas no chão, tá bom? Mão na massa agora. Vamos fazer uma atividade de luta bem interessante, vale a pena, tá bom? Eu quero que você faça as anotações, eu vou dar um tempo aqui para depois vocês poderem anotar tudo, mas vamos entender juntos. Daí você vai fazer as suas anotações e vai chamar alguém aí da sua família ou um amigo seu, alguém, para fazer isso juntos. Então olha só, a luta dos prendedores. Material necessário, prendedores de roupa. Sabe aqueles que tua mãe usa para prender a roupa no varal lá quando está secando? Aqueles prendedores lá que a gente vai usar. Como brincar? Em duplas, cada um pegará 4 prendedores e colocará preso em alguma parte da frente da sua camiseta. Pode colocar na altura da barriga, pode colocar no final da camiseta, pode colocar aqui no ombro, tá? Então você vai prender 4 prendedores de roupa na sua camiseta, tá? Na parte da frente. O objetivo é retirar os pregadores do adversário o mais rápido possível e não perder todos os seus prendedores. Então, a ideia da luta é um de frente para o outro, cada um com 4 prendedores na sua camiseta, e o objetivo é você tentar rapidamente tirar o prendedor que está preso na camiseta do teu adversário e não deixar ele tirar o seu. Então veja que aqui a gente já está treinando alguns princípios da luta, porque eu vou ter que me aproximar para poder tirar o prendedor e depois recuar para tentar escapar do contragolpe, que é ele arrancar o prendedor da minha camiseta. Tá? Uma coisa importante, delimitar um espaço em que os praticantes devem ficar para fazer a brincadeira, tá? Então você vai marcar ou pode colocar uma corda ou riscar o chão, né? Pode ser um círculo ou um quadrado, vai marcar uma área que vai ser a área de luta de vocês. Então não pode sair daquela área e o objetivo é arrancar os prendedores. Veja que a gente já está estabelecendo aqui algumas regras, né?
A gente tem a área de lutas determinada, o objetivo que é tirar o prendedor, e daí vocês podem combinar se pode segurar no braço do outro ou não, se pode segurar, se não pode segurar, como que vai ser o desenvolvimento, tá bom? Você pode também substituir os prendedores por fitas presas, por exemplo, no lado do corpo. Então você pode usar aqui a calça e prender uma fita, então o objetivo é arrancar essa fita do lado do outro, tá bom? Então agora eu vou dar um tempo para vocês copiarem aqui o enunciado, para vocês entenderem como que é a luta, e depois você vai chamar alguém para tentar experimentar, fazer essa atividade mão na massa aí, tá bom? Tempo para vocês copiarem então. Ok, deu tempo aí de vocês copiarem tudo? Então não deixe de fazer a atividade, né? Lembre que educação física envolve atividade
prática, tá? Então chame alguém aí da sua família, pode ser seu pai, seu irmão, seu primo, sua mãe, né? Um irmão aí mais novo ou mais velho, ou se não, o seu vizinho ou um colega de classe, tá bom? Façam atividade que vocês vão ver que é bem interessante essa ideia. Já estamos trabalhando aí um pouquinho a ideia de como lutar, ok? Para encerrarmos então, vamos lembrar daquilo que nós aprendemos? As lutas valorizam o respeito entre os adversários, as regras precisam ser sempre seguidas, até nesse joguinho que vocês vão fazer aí, vocês viram que a gente já estabeleceu algumas regras e os dois têm que seguir as regras, né? E lembrando que brigas não são lutas, são combates ilegais e que a gente sempre deve evitar. Ok, pessoal? Muito bem, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.